Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do Verde Podcast. Boa tarde, Giovanni Vanzeler, tudo bem? Boa tarde, Najara. Aproveitando aqui no nosso estúdio móvel, né? Começando o mês de maio da melhor forma, trazendo temática como empreendedorismo, inovação e falando de trabalho. Primeiramente, parabéns também, tá? Passou o dia primeiro. Mas parabéns pelo Dia do Trabalhador. Gente, Giovanni, é uma delícia. A gente que passou aí o dia primeiro trabalhando, montando toda essa estrutura aqui para o Fórum Desafios do Câncer. Mandar um abraço para o meu amigo Agenilson, que esteve junto com a gente. Estivemos nessa cobertura que foi muito legal. Desde o primeiro momento ali, envolvidos nessa temática que é muito importante e que o Agenilson, que sofreu na pele, sabe a importância do cuidado integral, trouxe esse tema, profissionais incríveis, a Monja Cohen, que esteve aqui no Amapá, então foi muito bacana e a gente aproveitou essa estrutura para estar hoje aqui no sabadão, produzindo conteúdo para vocês. Lembrando que o Verde Podcast é o podcast que ama a Amazônia e a gente quer muito poder trazer temas relevantes, importantes, interessantes para que você consuma muito bem esse conteúdo. Então a gente já pede também que você possa se inscrever no nosso canal, porque o YouTube entende que é muito relevante e a gente vai, olha, crescendo aqui nessa plataforma. Então, adiciona também aí na verdade, é para clicar no sininho, né? Você clica no sininho ali e aí você já vai receber uma notificação para quando nós estivermos ao vivaço. Aproveita também, dá uma navegada pelo nosso canal e veja os cortes muito interessantes de todo o nosso conteúdo. E também lembrando que esse projeto só é possível graças a Tratalix, Quincal, Logan e Limpex, que são as nossas mantenedoras, assim como a Pama, que é a realizadora do Verde Podcast. Inclusive, parabenizar a toda a equipe da Pama que esteve na cobertura do fórum. Nossa, é muito maravilhoso, Najara, ver que a cada evento nós temos conquistado um espaço, mostrado o nosso trabalho, trazendo voz a todos que estão fazendo parte e estão participando de cada projeto do Verde Podcast, de cada projeto da Pama, e hoje não é diferente, porque nós temos um super convidado, porque para iniciar o mês, falando de trabalho, falando de empreendedorismo, falando de inovação, falando de educação, o nosso convidado de hoje, Najara, quem é? Olha só, já vou falar um pouco aqui da biografia dele. Ele é engenheiro químico formado pela Universidade do Estado do Amapá. Tem experiência na área de biogeoquímica do Baixo Estuário do Rio Amazonas, especialista em docência do ensino superior pelo Instituto de Ensino Superior do Amapá, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Amapá, doutor em inovação farmacêutica pela Universidade Federal do Amapá, professor universitário e agora está como gerente de educação e tecnologia do Senai Amapá. Nós vamos conversar sobre formação profissional, qualificação para o mercado de trabalho e o incentivo ao empreendedorismo do nosso estado com Pedro Henrico Fauro.
Muito bem-vindo, querido, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, agradecer aí ao Verde Podcast por estar convidando a gente para poder falar um pouco sobre trabalho, empreendedorismo, inovação. É uma parte muito importante hoje para o Estado do Amapá, considerando o nosso contexto de diversidade, de localização, né? A gente está no coração da Amazônia, não só no coração da Amazônia, mas no meio do mundo, né? Então, tudo isso nos favorece. E principalmente para a gente debater, conversar um pouquinho de uma forma bem descontraída sobre as oportunidades para os jovens. Não sou muito velho, né? Mas para a juventude amapaense, aquilo que a gente vem traçando, seja enquanto Senai, seja quanto oportunidade de Estado, para alavancar. E hoje a gente vive um cenário positivo, não só falando politicamente, né, de tudo que vem acontecendo, mas também da questão da possibilidade da exploração de petróleo e como é que a gente pode alinhar essa estratégia da exploração de petróleo com a sustentabilidade, né, amazônica e permitir que a gente consiga, de fato, evoluir nesse contexto. Eu já quero começar pegando, Giovanni, o gancho disso que o Pedro começou falando, é que, assim, a impressão que a gente tem aqui como amazônida, né? Eu sou do estado do Maranhão, mas já moro aqui há 25 anos, então me considero uma amazônida, até porque o Maranhão faz parte da Amazônia Legal também. Então, COP30 em Belém do Pará esse ano. Todos os olhos do mundo sempre estiveram sobre a Amazônia, por ser o pulmão do mundo e tudo mais. Nos últimos anos, com a chegada, com a dimensão que foi dada a respeito da COP30, da importância da COP e de tudo que a Amazônia tem representado, você percebe que esses olhares todos eles estão voltados e houve uma notoriedade muito maior do potencial, da questão da estratégia, de localização, de tudo que a Amazônia é, além de ser só o pulmão do mundo. Perfeito. Isso é uma análise bem objetiva, vamos dizer assim. A COP30 ela vem com esse viés de trazer essa visibilidade para a região amazônica. Então, a região norte, que é basicamente composta pela maioria da Amazônia Legal e da Amazônia Geográfica, né, porque a gente tem dois tipos de Amazônia, né? A gente tem aquela legal, que ela extrapola um pouco os limites da Amazônia Geográfica, mas a maioria dessa região está contextualizada na região norte do país. E, por consequência, também existe uma significância que é a questão que a região ainda pouco desenvolvida, né, e que tem as suas nuances estratégicas de desenvolvimento socioeconômico. Então, a COP30 ela surge hoje não só como uma pauta de sustentabilidade ambiental, mas também como uma possibilidade da gente identificar oportunidades. Como assim? Como é que, então, eu consigo criar essa sinergia entre a exploração sustentável, o desenvolvimento energético e a possibilidade de geração de economia e renda, né? Então, a gente vive, vamos fazer uma analogia, né? Isso é muito bem prático do que já está posto no dia a dia. O estado do Amapá é o estado mais bem preservado, né? Ele tem mais de 70% das suas áreas preservadas por lei e mais de 90% da sua floresta nativa mantida em pé, ou seja, aquela floresta originária. Então, a gente tem todo o respaldo e capacidade de poder dizer como manter isso. Agora, existe um paralelo. Como é que eu consigo permitir esse desenvolvimento sustentável, agregando a exploração sustentável e, paralelamente, hoje, com o discurso da exploração de petróleo, que é algo que analogamente, se diz que é uma contraditório, né? Uhum. É um discurso contraditório. Então, como é que você vai para uma economia que se diz muito de transição energética e você vem com um discurso de exploração de petróleo? Então, a COP ela tem esse papel de poder dizer e discutir e debater essas características peculiares amazônicas. E muito do que se diz, né, do que a gente identifica enquanto a região norte, pelo estado de preservação, a gente tem muitas famílias que vivem da própria floresta. Então, assim, a possibilidade do desenvolvimento econômico a partir da industrialização, né, falando enquanto Senai, é aquilo que a gente vai vislumbrar num futuro não distante e oportuno. Então, o que a gente precisa discutir hoje efetivamente não só essa questão do contexto de transição energética, a permeabilidade e a possibilidade da exploração da energética por parte de óleo e gás, mas também garantindo sinergia ambiental e a sustentabilidade ambiental. Então, a COP ela tem esse papel específico e hoje, com todo esse discurso, né, mais à frente, ela vai ter esse papel mais forte, mais robusto de poder ou traçar estratégias ou criar políticas ou desenhos que sejam, de fato, efetivos ao longo do tempo. O Verde Podcast recebeu há pouco tempo o vice-governador Teles
Teles Júnior, e ele colocou justamente 2 pontos que você abordou. O primeiro é o estado de preservação do Amapá. Ele colocou da seguinte frase: nós fizemos o dever de casa. Então, nós temos o estado de preservação, o Amapá está muito bem quanto a isso. No entanto, como você encara hoje, como educador, como coordenador dentro do Senai, o Senai hoje ele está preparado, porque muito se fala da questão do petróleo, muito se fala da COP30, mas o Senai está preparado com cursos, com capacitação para atender determinadas demandas que vão ser geradas através da questão do petróleo no estado do Amapá? Perfeito. Essa é uma análise muito importante e a gente, desde da primeira projeção lá em 2020 para 2021, que foi aquela possibilidade da vinda da Petrobras, eu vou fazer um paralelo aqui, vou correr um pouco mais para trás. Por favor. Lá em 2013, eu ainda era estudante da engenharia química, inclusive aqui no Sebrae participei de uma audiência pública, que era outro consórcio que participava da exploração de petróleo, que foi negado por causa dos estudos que a gente chama de modelagem, né? Você faz ali um desenho para ver se uma possível vazão de petróleo, onde que esse petróleo vai parar, né? E aí o IBAMA rechaçou e a gente avança para essa questão da licença mais próxima agora para 2023, que também foi negada. Quando veio essa nova oportunidade, nós, enquanto Senai, já nos antecipamos. Então, a gente foi ao Rio de Janeiro fazer uma escutativa do Senai Firjan, que já tem uma experiência de datas, né, ali as maiores bacias de exploração no Brasil, né, Bacia de Campos, a bacia que fica ali em São Paulo, mais próximo ao Rio de Janeiro, em Vitória, e o próprio Rio de Janeiro em si tem um potencial de referência que é Macaé. Então, a gente foi ouvir o que a gente precisaria trazer para o estado do Amapá. Ok, de lá a gente fez uma segunda visita na Bahia, porque a Bahia também tem um potencial de exploração petrolífera onshore. A gente tem 2 opções, para quem não conhece, né? Tem o offshore e o onshore. O offshore é aquelas plataformas que ficam em oceano. O onshore você tem possíveis zonas geológicas em terra que são perfuradas. Isso aconteceu muito nos Estados Unidos, né? E você perfura ali, não precisa estar em mar. Fazer essa escutativa para entender o que o Amapá hoje precisa fazer para se posicionar estrategicamente do ponto de vista de capacitação profissional. É muito importante a gente dizer que, nesse primeiro momento, e criar e disseminar para a comunidade amapaense a seguinte questão. Que caminho eu deveria traçar para atingir essa cadeia do petróleo? Então, a gente já fez escutativa com diversos atores, né? Estivemos em Manaus também no Fórum de Petróleo e Gás, que teve recente, e para entender como é que a cadeia se estrutura, né? E o que a gente precisa atender inicialmente. Eu quero deixar bem claro assim que não é uma oportunidade não afasta a outra. Mas imagina, se para uma pessoa chegar ali no entendimento da cadeia de petróleo, ela tem que passar por um rito, vamos dizer assim. Eu especificamente estudei engenharia química, vejo um pouco de petróleo. A gente vai se aprofundar ao longo do tempo, numa especialização, num desenho. Você não vê o petróleo, diferente de uma engenharia de petróleo, que não tem no estado do Amapá. Mas assim, a pessoa ela vai se capacitando ou a passos próprios, ou por incentivos daquilo que está posto no mercado. Mas dentro dessa cadeia, a gente enxerga muito hoje que a gente vai começar atendendo ela pela base, não pelo topo. Como assim? A base são aquelas profissões iniciais de entrada da cadeia de petróleo. Por exemplo, a gente recebeu um colaborador, ex-colaborador da Petrobras essa semana no Senai, e ele trabalhou, né? Ele é de Serra do Navio, passou num concurso lá em 1990, em Serra do Navio, foi para Vitória trabalhar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na plataforma de petróleo, se vocês pesquisarem na internet, tem vários vídeos sobre isso, né? Que fala sobre como funciona uma plataforma de petróleo. A pessoa que trabalha lá, ela tem todo um suporte. Ela tem camareiro, ela tem alimentação, tem lavagem de roupa. Então, assim, você tem essas profissões de base, que é o auxiliar de plataforma. É aquela pessoa que vai trabalhar fazendo comida, vai ajudar na organização da plataforma. Você tem os auxiliares de manutenção, que são as pessoas que estão subsidiárias a um técnico e geralmente é uma terceirizada da Petrobras. Então, a gente enxerga que nesse início a Petrobras, porque assim, de fato, o que as pessoas têm que entender também? Para se trabalhar para a Petrobras, e eu falo CNPJ Petrobras, você só entra via concurso. Sim. Concurso público, né? De empresa pública, porque ela tem essa sociedade de economia mista. Então, assim, você está lá como Petrobras, mas ela traz com ela toda uma cadeia de estruturação, alimentação, construção civil. Então, vamos imaginar. A CNI, via observatório, né, Observatório Nacional da Indústria, identificou a seguinte perspectiva. No melhor dos cenários, a geração de emprego logo nos primeiros 2 anos de implantação da Petrobras são 55 mil empregos.
que isso significa? Praticamente dobrar a população do Oiapoque e dizer que todos ali trabalham para a Petrobras. E imagina o movimento que isso cria de estruturação de logística, de infraestrutura rodoviária, de infraestrutura de hotelaria, de alimentação. Então, assim, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e entender como é que está a nossa estruturação de base para receber toda essa gama de pessoas. Aí a gente vai para um quesito mais específico, que é o quê? As empresas que fornecem materiais, que fornecem tubulações, sondas, a metalurgia, a caldeiraria, tornearia, né? Então, são empregos que vão ser necessários. Aí as pessoas, existe um grande patamar de pessoas acham, mas eu vou trabalhar para uma terceirizada da Petrobras, acha que não vai ganhar tanto. Um estudo que eu recebi da Firjan, há 2 semanas atrás, indica o seguinte: um técnico que trabalha na cadeia de petróleo e gás no estado do Rio de Janeiro ganha, em média, R$19 mil. Um técnico de segurança, técnico eletrotécnica e por aí vai. R$19 mil. Né? Um piloto de helicóptero que faz o translado da equipe de solo até a plataforma de petróleo ganha, em média, R$25 mil. Então, assim, não são salários baixos. Sim. E a cadeia de petróleo movimenta tudo isso. Então, o que a gente precisa entender? Necessariamente as pessoas acham que tem que colocar a mão no petróleo ou na sonda ou estar na Petrobras para ver oportunidade de emprego, que de fato é o que estão procurando, a questão também financeira. Mas existem nichos de empregos que vão sim ser muito bem remunerados ao longo desse processo, pela necessidade. E eu vou dar um exemplo para vocês. Tentem procurar hoje um pedreiro bom. É difícil. Muitíssimo. Um pedreiro bom. Não tem, você não encontra. Os bons, eles estão contratados, até tá difícil encontrar pedreiro. E o bom, mais tá difícil até encontrar um mais ou menos, eu digo. Exatamente. Tá difícil até a tabela de preços padrão você não encontra. Exato. Cada um cobra o que vem na cabeça. É a realidade. Então, isso dificulta. E a gente, enquanto Senai, a gente tem ofertado diversos cursos na área de construção civil e a gente percebe que o público que vem buscando essa formação vem diminuindo ao longo dos anos. Então, assim, será que não está existindo uma atratividade? A formação ela não está sendo exigida? Enfim, são perguntas que a gente vai se fazendo para entender esse movimento de cenário, porque vai ser necessário. Né? E, especificamente pegando essa área de construção civil, imagina, antigamente a gente contratava um pedreiro, ele pintava, ele amassava, ele rebocava, ele pintava, isso, ele fazia tudo. Hoje você tem o que só assenta tijolo, o que faz o reboco, o que massa, o que o eletricista, pinta, o encanador. Individualizou-se as profissões e isso tornou também a mão de obra mais qualificada, porque você especificou aquela área. Então, se você tem um pintor, ele é um excelente pintor. Não que aqueles atrás não tivessem a experiência e a excelência, mas assim, você vê que ele tem aquela excelência naquela área. Quando ele sai dessa área para ir para uma outra, ele já não consegue. Então, a gente tem feito todo esse estudo para poder avançar, identificar e oportunizar, né, o que é necessário. E só para complementar, a gente tem conversado com outros departamentos regionais que uma outra demanda que vai surgir aqui especificamente é logística portuária. Sim. Né, e a questão da logística aviária, que é a aviação civil. Né? Então, você vai... Desculpa, a logística aviária não. A logística aérea, que é você ter a disponibilidade, por exemplo, de formação de pilotos, a formação de pessoas que possam fazer manutenção de aeronaves. O Estado do Amapá ainda não tem esse nicho, então a gente precisa preparar o mercado de trabalho para que ele esteja preparado para todo esse desenho da cadeia de petróleo e gás. Essa responsabilidade também, Pedro, eu acho importante falar, porque eu tive, inclusive, falei com a Najara, falei com todos hoje no início do programa, eu tive a experiência de ser aluno do Senai. E uma das coisas que eu achei sempre, para mim, foi muito marcante, que eu citei a respeito, é que eu tenho hoje o técnico e eletrotécnico, predial industrial, que eu fiz em 2011. O que eu achei muito interessante, o que eu gostaria de saber se hoje ainda é feito dessa forma, mas dentro do Senai funcionava assim, era aprendizagem. Então, nós tínhamos o contato, que era o edital para aprendizagem. Quando você entrava, você tinha uma empresa que pagava para você estudar durante 1 ano. E quando você formava, o Senai ainda tinha um contato entre a empresa, o formando, e também
como se fosse intermediar para saber se a empresa ainda ia querer contratar aquele profissional recém-formado e depois de um tempo de entrar em contato comigo e falaram, você está atuando onde? Entendeu? A gente pode te indicar para uma outra vaga, vocês ainda fazem esse trabalho, que é o pós-curso de vocês, né? Sim, sim, o Senai, né, abrindo o nome do Senai, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, assim como a maioria dos sistemas S, trabalha muito com o programa de aprendizagem. O programa de aprendizagem, a aprendizagem em si, ela é uma lei, né, que estabelece cotas específicas para as empresas elas contratarem jovens entre 16 a 24 anos, depende da idade, 14 a 24, porque tem áreas específicas, por exemplo, técnica eletrotécnica, a gente não consegue pegar menores de idade pela periculosidade, então cada área é uma área. Mas assim, você tem uma lei que estabelece uma cota ali para cada empresa. Quanto mais colaboradores, maior a necessidade de aprendizes, conforme a lei. Assim, e o que acontece? O programa de aprendizagem é o primeiro passo para a pessoa ter experiência no mercado de trabalho. Ela é a porta de entrada ali porque o aprendiz ele passa um período dentro do Senai e um período dentro da empresa. Então, ele está atrelando o processo educacional com um processo de aprendizagem do mercado de trabalho. Porque o que acontece muito hoje? O jovem que passa por um técnico, que ainda não entrou no mercado de trabalho, porque o que acontece em alguns outros lugares? Eu estive no IAPOC recentemente e recebi um técnico do Conselho Regional de Técnicos Industriais, do CRTI. E ele disse para mim assim, olha, eu estou com uma dificuldade aqui no IAPOC, que é o seguinte, eu tenho pessoas que atuam na área de refrigeração, são muito bons, mas não têm o diploma. Aprendeu por experiência do emprego, então aprendeu com o pai, que foi aprendendo pela família, mas não tem o diploma. Ele precisa ter um diploma para atuar na área, porque senão ele é autuado pelo Conselho Regional. Diferentemente da pessoa que passa pelo Senai, que fez um técnico, mas não teve experiência de mercado, o que acontece? Às vezes ela não tem a dinâmica do mercado de trabalho, porque assim, a gente prepara a pessoa para a especificidade técnica, mas vocês sabem que existem outras características do mercado de trabalho, que o Senai também trabalha, mas a relação interpessoal, a ética, o compromisso, tudo isso é um processo de maturidade. Então, quando a pessoa passa pelo programa de aprendizagem, ela tem essa vivência de mercado e a experiência Senai. Quando ela está nos outros cursos Senai que não tem dentro da aprendizagem, por exemplo, um técnico subsequente, que é aquela pessoa que já terminou o ensino médio e quer tirar só a parte técnica. A gente também trabalha, tem diversos programas dentro do Senai que a gente incentiva essa formulação. Cursos de iniciação, que são cursos assim, oratória, relacionamento interpessoal, relacionamento de mercado de trabalho. Então, assim, para vivenciar a pessoa, dela entender e saber lidar com essas nuances e dificuldades ou até oportunidades dentro do mercado de trabalho. Então, o programa de aprendizagem, ele é a primeira oportunidade, a gente diz, para o jovem ingressar no mercado de trabalho, porque, como você disse, ele está com a carteira assinada, ele tem os direitos garantidos, ele tem a experiência registrada em carteira, que numa oportunidade de emprego ele já tem isso. E a grande dificuldade, a gente até brincava na universidade, que era o seguinte, você sai da universidade e diz assim, você exige experiência, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho a oportunidade de ter experiência, né? E ficava nesse paradoxo, porque assim, para eu ter experiência eu preciso entrar, mas para eu entrar eu tenho que ter experiência, não faz sentido, né? Então você às vezes tem que galgar essa oportunidade. A especialização também em áreas específicas ali que hoje demandam um nicho de trabalho mais que necessita de um desenvolvimento profissional maior, faz um diferencial de mercado. Um paralelo, fugindo um pouco dessa cadeia que a gente tem falado de petróleo. Inteligência artificial. Hoje, quem tem um conhecimento diferenciado sobre como usa a inteligência artificial dentro do mercado de trabalho, nem tendo experiência, mas tendo currículo, isso já se torna uma diferença de competitividade. Então, a pessoa começa a se aprofundar nessas áreas que tem as suas nuances de diferenciação, que tem uma necessidade que o mercado exige e você encontra pouco profissional, você vai se diferenciar. Então, Big Data, inteligência artificial, análise de dados, Power BI. E voltando aqui para a nossa característica social amapaense, ainda existe uma dificuldade muito grande de pessoas capacitadas na área de tecnologia da informação. Desde o básico até o avançado. Eu digo assim, desde a operação de computador, ligar, mexer, organizar, criar planilhas, usar o PowerPoint, enfim. Excel. Tudo, Excel, né?
E o Excel é a base do Power BI, né? Sim. Então, e você ter toda essa capacidade de entendimento de software, não adianta. O mundo, como a gente estava discutindo mais cedo, né? O mundo mudou muito depois da pandemia, no sentido do rumo de digitalização, né? Vamos pensar um pouco atrás. Antigamente, antes de 2020, 19, 18, quando se falava em reunião virtual, era uma coisa assim meio estranha. A gente até preferia o presencial porque ver que esse contato humano fazia diferença. Hoje, quando se fala em uma reunião presencial que a gente possa trocar por uma reunião virtual, a gente já fala assim, não, vamos fazer virtual, porque aí eu não preciso fazer o deslocamento. Ótimo. Eu tô aqui, a gente já faz rapidinho, já dá uma conversada, né? Às vezes nem pelo Meet ou, sei lá, qualquer outro tipo de software, você faz pelo WhatsApp mesmo, né? Vamos fazer aqui uma conversa rápida. Então, assim, as pessoas aprenderam a dinamizar a sua rotina em função das tecnologias. E as tecnologias acompanharam, né? Elas foram evoluindo. E hoje, para quem tem um WhatsApp mais atualizado, você já vê que ele tem um item lá de inteligência artificial. Sim. Não sei se o de vocês tem, já né? Tem. Já tem lá né? Você só faz clicar, faça uma pergunta ou coloque um item, enfim. Então, a tecnologia ela avança muito rápido. A gente tem que estar preparado para isso. Eu tenho só um minuto, só um adendo que eu não posso esquecer, que nós conversávamos ontem sobre isso, lembra? Ontem nós falávamos sobre a questão, às vezes, dentro das próprias instituições, das empresas, tem-se oportunidade e na hora de você galgar um novo momento na tua carreira, você não tem. Você tem a experiência, mas você não tem o certificado. Exatamente. Você não tem nem como a empresa te ajudar a crescer. Porque quando ela vai ver, você estagnou em um determinado âmbito da tua carreira por não ter, como diz o meu pai, não ter o papel. É isso aí. Meu pai sempre falava, o papel é muito importante. Porque quando se fala de prospecção, dependendo da empresa, hoje as empresas elas estão tomando, principalmente startups, elas estão tomando assim, uma dimensão tão grande que você precisa entender que tem uma hierarquia dentro da empresa para questão de promoção, por exemplo. Sim. Então, para promoção, tem essa formação, tem que ter esse certificado. Aí, às vezes, o técnico ele é muito bom, mas na hora de prospectar um lugar melhor na empresa, ele não tem formação. Isso impacta diretamente na questão salarial. Então, não é só a questão de posicionamento dentro da empresa, mas também de reconhecimento salarial. Eu fiz aqui uma busca rápida de possíveis posições, cargos de trabalho que o petróleo poderia trazer para o estado do Amapá. Eu vou pontuar uns aqui com base no Senai. Okay. Técnico em petróleo e gás. Se tiver alguma, vai me corrigir. Pode falar. Técnico em química, técnico em mecânica, eletromecânica, técnico em automação industrial, técnico em segurança do trabalho, olha só, perdão, operador de produção de petróleo e gás, instrumentista industrial, soldador subaquático, operador de sonda, e a gente vai embora aqui. Mas uma coisa eu quero te dizer, vocês aqui de Senai Amapá, vocês vão identificar essas demandas e as competências técnicas que são essenciais para poder oferecer isso para a população, para que eles possam se preparar caso essas vagas apareçam. E assim a gente já está pensando positivamente que vão aparecer, Pedro. Sim, é o papel Senai, né? E como eu disse, lá atrás a gente fez essa escuta ativa. A gente começou a ofertar agora uma trilha de petróleo e gás no Senai, né? Então, essa trilha é uma trilha... Já é realidade. Já é realidade, já está sendo ofertado, né? Inclusive, a gente conseguiu já fechar a primeira turma, já tem uma lista de espera para a segunda turma. Que coisa maravilhosa. Foi um processo inicial. A gente está nessa etapa de demonstrar o que é a cadeia de petróleo e gás e entrar na etapa de iniciação, de manutenção de tubulações, possibilidade, processamento de petróleo e gás. Porque o que acontece? É uma verdade que muitas pessoas enxergam possibilidades na cadeia de petróleo e gás, mas elas vêm de diversas formações. Tem gente que saiu do ensino médio, mas não entende química, que é necessário dentro da cadeia de petróleo e gás, mas nem sempre ele vai trabalhar na química, ele precisa entender de mecânica, de soldagem, de elétrica, né? Porque ele vai trabalhar numa área que não é de processamento, é de suporte ao processamento. Então, a gente precisa mostrar para a sociedade o que é a cadeia de petróleo e gás, como é que ela funciona, né? Existe um pesquisador que ele chama assim, a gente tem duas cadeias de atividades. Quando eu estabeleço uma cadeia produtiva, eu tenho o encadeamento prospectivo, e o encadeamento retrospectivo. O que é o encadeamento prospectivo? Vamos imaginar, vou fazer uma analogia. Cadeia de ração. Quando eu implanto a cadeia de ração para cachorro, por exemplo, ela é produzida a partir de soja, vamos dar essa questão. Eu tenho a empresa, ela processa a soja. Daqui para frente eu tenho que ter
quem vai comprar essa ração, eu tenho os pet shops, eu tenho embalagem, eu tenho certificação. Isso é um encadeamento prospectivo. Tudo que eu gero a partir desse novo produto. Certo. O retrospectivo, eu preciso ter a terra, o fazendeiro, o caminhão que faz a colheita, a pessoa que dirige o caminhão. Tudo isso gera um processo de formação para trás. A cadeia do petróleo não é diferente. Eu tenho uma empresa de, vamos chutar aqui, óleo e gás, que a gente diz petróleo, o petróleo é um óleo, né? Então, óleo e gás. Eu coloquei uma refinaria. Daqui para frente eu tenho tudo. Eu tenho posto de combustível, eu tenho transporte, eu tenho... E do petróleo sai basicamente tudo. Sai gasolina, diesel, querosene... Plástico, tá? Tudo. A cadeia do plástico é uma nova cadeia dentro da cadeia de petróleo. Então, assim, e para trás? Eu preciso da alimentação, eu preciso da logística, eu preciso da hotelaria, eu preciso da aviação. Então, você tem um nicho, podemos até dizer, infinito de possibilidades aí, né? Sendo bem grande. Mas todas essas áreas aí, o Senai vem estruturando, desenhando para que a gente possa atender efetivamente essa capacidade de formação de mão de obra. Então, técnico de segurança a gente oferta, técnico eletrotécnica. O de petróleo e gás a gente está estudando, porque existe uma perspectiva do Instituto Federal também ofertar, né, o técnico em petróleo e gás. Então, a gente entrando nesse desenho, o que a gente entraria enquanto Senai? Não só no petróleo e gás, mas a gente chama de pós-tec. O que é o pós-tec? É aquela pessoa que se formou num curso técnico e vai se aperfeiçoar em uma área. Por exemplo, técnico em logística, eu estou estudando com o Pará para a gente fazer uma especialização em logística portuária. Então, a pessoa que formou em logística, técnico em logística, ele faz um pós-técnico. O que é? Porque lá no técnico em logística, você que fez lá eletromecânica, eletrotécnica, você vê um pouco de tudo. Sim. Mas lá no pós-tec você vai ver logística portuária. É específico, né? Como é que um porto se comporta? Como é que eu faço o gerenciamento dessa área portuária? Como é que é a disposição do contêiner? Porque quem entra num porto, às vezes, olha, não entende, mas tudo tem uma lógica, né? Então, é você especializar a pessoa numa área bem desenhada, ela vai ter um entendimento completo dessa logística portuária. Então, para todos esses cursos, a gente está desenhando um pós-tec. A gente já tem um técnico em química aprovado dentro do Senai, mas hoje eu atuo efetivamente no técnico de biotecnologia, já é ofertado. Que o técnico em biotecnologia foi um curso novo, que ele é transversal, interdisciplinar, ou seja, ele pega um pouco de química, um pouco de biodiversidade, e ele é o único a nível Brasil que a gente colocou dentro da nossa estrutura curricular uma disciplina de bioeconomia. Que legal. Então, a gente, considerando a nossa regionalidade, a nossa posição geográfica, ele é o único a nível Brasil que tem o eixo bioeconomia. Ou seja, considerando as startups, considerando a biodisponibilidade, desenvolvimento de novos produtos. Então, a biotecnologia é transversal e isso é um pedido até a nível nacional. E a cadeia de petróleo e gás, então, todas essas profissões que você trouxe aí, a gente tem trabalhado. Mas a gente tem trabalhado, assim como a Petrobras, com um pouco de pé no chão, né? Porque a licença ainda não foi expedida, então a gente não quer criar expectativas de profissionalização. Todo mundo precisa se profissionalizar, mas vamos imaginar, quando o curso de engenharia química foi criado, eu sou da segunda turma, né, que formou. Esse curso ele foi criado lá atrás justamente pela perspectiva da cadeia de petróleo e gás. Porque essa discussão de petróleo e gás aqui no estado do Amapá ela não é nova, ela é de 1900 e lá vai bolinha. Ela é muito antiga, né? A exploração de petróleo na Amazônia ela acontece desde os anos 70, 80 no Amazonas. Não sei se vocês conhecem em Urucu, lá no Amazonas, no município, né? É uma região ali que explora petróleo há mais de quase 50 anos, né? Você, dentro da Amazônia, imagina, a gente está debatendo a exploração de petróleo na costa do Amapá, que não é dentro da floresta. Uhum. É a 170 da costa do Oiapoque, é 500 e pouco da Foz. Sim. E no Amazonas é dentro da floresta. E eles mantêm 99% da área concedida preservada. Então, assim, a gente precisa debater e os nossos cursos eles vêm com essa pegada de entender a característica local e permitir que a gente possa atrelar essa sinergia de desenvolvimento
mas também a sustentabilidade ambiental. A gente está movimentando, mas não está movimentando muito, né? É mais ou menos isso, né? Isso, porque a gente não pode, como a Petrobras fala, você, lá atrás, quando o curso foi criado de engenharia química, você cria uma certa expectativa, né? Então, vamos imaginar, olha, eu hoje estou como engenheiro de educação e tecnologia. Acho que o caminho, e a gente estava conversando mais cedo, né? A gente vai enveredando por caminho e vamos dizer assim, tipo a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, né? A gente vai indo, vai se profissionalizando. E hoje tem a possibilidade de poder voltar como um atuante na área da discussão de petróleo e gás. Participei das discussões lá em 2013, mas assim, 2013 para 2014 a discussão morreu, ninguém mais falou. Qual é a perspectiva de emprego para um engenheiro químico? É uma discussão muito crítica a nível estado. Imagina, você está num estado que hoje a gente representa 0,5% do PIB industrial a nível Brasil. Onde é que o engenheiro químico vai atuar no estado do Amapá? Ou ele vai atuar na docência, ou ele vai migrar para um mestrado, ou ele vai participar de algum item transversal, que é uma empresa que necessite de alguém com especificidade na área de química. Mas a gente ainda precisa evoluir muito na questão do desenvolvimento industrial para permitir determinadas profissões acessar o mercado de trabalho. Então, pode ter certeza, a maioria das pessoas que hoje formam na engenharia química ou migram para estados mais desenvolvidos industrialmente, por exemplo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Tenho muitos colegas que foram para esses estados, para a região Nordeste também. Por quê? Porque a falta de oportunidade na área da indústria, né, tem suas transversalidades. Ou você acaba estudando para um concurso público. Uhum. E aí o que a gente tem que quebrar? Esse rito de que, obviamente, o concurso público ele dá, sim, sua estabilidade, né, mas essa cadeia de desenvolvimento, ela permite uma disponibilidade e acesso a salários que também se equiparam a altos níveis. Como eu falei, um piloto de helicóptero ganhando 25 mil reais ou mais, né, para fazer deslocamentos de colaboradores. Então, por aí vai. E tem que fazer esse entendimento, as pessoas têm que ter esse conhecimento. E a gente vai avançar à medida que o projeto avança. Outra pergunta também. Hoje existem, até foi pontuado aqui, no pequeno brief que a gente faz quanto à questão do podcast. E hoje existe um papel de parcerias entre o Senai e outras instituições. Exemplo, vocês falam muito da questão da cultura de inovação dentro desse setor. Mas existem hoje parcerias que vão ter um alcance maior ou políticas, métodos que vocês adotam dentro do Senai para implantar essa cultura, não somente para o aluno, mas para toda a equipe envolvida. Olha, nós estamos trabalhando com a temática de inovação, nós estamos trabalhando a nossa estruturação do Senai com a nossa equipe, com os docentes, com a instituição e também com parceiros, trazendo para esse novo cenário, esse novo momento. Sim, a gente começou a desenvolver a área tecnológica do Senai mais robustamente nos últimos 3 anos. Então, assim, a gente já faz parte efetiva do ecossistema de inovação. Dentro dessa perspectiva de inovação, sinergia entre desenvolvimento de petróleo e desenvolvimento sustentável e ambiental. O Senai já trabalha muito com a política ESG, né? Ou a ESG, ambiental, social e governança, que você tem algumas características ambientais de permanência e desenvolvimento da governança institucional para um ambiente de qualidade, mas com a sustentabilidade ambiental. Um dos projetos que a gente aprovou recentemente, no ano de 2023, ele deve iniciar esse ano, é um projeto com a Petrobras, é um projeto entre 3 estados, Pará, Amapá e Maranhão. É um projeto que a gente vai levar a qualificação profissional para a região do Oiapoque, né, para as comunidades indígenas, que também é um nicho de público afetado diretamente por essa questão da exploração, e a gente vem debatendo ativamente para que a gente possa garantir todos os anseios e as garantias constitucionais e também de desejos da população ali local, mas também para a comunidade do Oiapoque, que é uma comunidade também que vai ser diretamente atingida. Paralelamente a isso, a gente tem projetos de inovação para desenvolvimento de economia e renda, que são desenvolvimento da cadeia socioprodutiva. Lá a gente teve uma visita na região do Manga, que é uma aldeia que fica bem na entrada do Oiapoque, e eles têm um projeto lá de uma empresa de produção de açaí. Mas também trabalham com outros tipos de atividades, por exemplo, costura, exploração de sementes, o agroextrativismo.
dentro desse projeto, a gente vai trabalhar a cultura do empreendedorismo, inclusive é uma parceria aqui, dentro do projeto o Sebrae está com a gente, né? O Sebrae vai para lá com a gente já teve essa conversa com eles. Vamos trazer também uma expertise do Rio de Janeiro para trabalhar desenvolvimento de marca e design de marca, que é o quê? Eles têm um produto, mas não conseguem vender. Eles vendem de uma forma artesanal, sim, mas eu preciso desenvolver marca, desenvolver conceito, a cultura artística e a cultura, né? A identidade da comunidade, de você permitir que eles possam acessar outros mercados também. Então, a gente, dentro desse projeto, vai fazer esse desenho estruturante. Mas, dentro do ecossistema de inovação, a gente vem atuando ativamente com diversas parcerias. CETEC, a Universidade do Estado, anteontem, né, que ontem não tivemos esse retorno, mas vamos assinar um contrato com a FINEP para desenvolvimento de cadeia socioprodutiva na região do Bailique. É um projeto em parceria com a Universidade do Estado. A gente vai levar desenvolvimento para a cadeia do mel na região do Bailique. É um projeto que a gente vai permitir essa atividade prospectiva, analisar como essa região hoje está desenvolvida e como que a gente pode melhorar esse desenvolvimento da cadeia da região do Bailique. Hoje a gente já tem o açaí certificado, né? Sim. Dentro da região do Bailique. É um projeto que envolve as cooperativas, a comunidade local, para desenvolvimento socioeconômico, uma região que hoje é muito afetada por outras questões climáticas, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz essa sinergia. E um outro projeto que a gente também aprovou conjuntamente foi Senai e Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, foi o projeto do Parque Tecnológico, a FINEP, né? É um projeto de 8 milhões que a gente aprovou junto com o governo do Estado, aí, uma parceria exitosa, e a gente já vai avançar daqui a pouco para a assinatura de contrato. Então, o Parque Tecnológico ali é fruto também dessas parcerias institucionais. O que a gente tem feito, então? Buscado ativamente essa relação, e eu digo isso muito desde quando a gente assumiu a gestão Senai lá na pauta da gerência, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. A gente precisa atuar ativamente numa sinergia de atividades, porque a gente não precisa competir entre a gente, né? É importante essa relação sinérgica e a gente consegue somar esforços. Então, pega um pouco do que o Sebrae sabe fazer, o que o Senai sabe fazer, o que a universidade faz enquanto academia, né? E além desse projeto, a gente tem mais dois, eu não vou criar expectativa, né? Mas assim, estão pré-aprovados, né? Estão em análise de mérito, mas são 2 projetos para análise de conformação infraestrutural da universidade, então, junto com a FINEP também. E a gente tem diversos projetos, precisa ter uma carteira aqui de projetos que a gente tem desenvolvido aí, e para não comentar todos, mais um que eu acho bem legal, a Equatorial, há 2 anos atrás, procurou a gente. Eles trabalham na rua, então, aquele material, a roupa que os colaboradores trabalham, qualquer situação, um rasgo, uma situação na camisa, ele se torna inutilizável. Sim. E eles não tinham para onde destinar. Aí foram ao Senai. O que a gente desenvolve? A gente desenvolveu um programa de upcycle. Então, os nossos instrutores remodelaram, produziram avental, bolsas, mochilas, e aí a gente assinou um contrato com a Equatorial, onde, dentro desse projeto, a gente assinou um acordo com uma associação de costureiros, que é Moda Amazon. A gente vai capacitar essas costureiras para fazer esses produtos. Então, dentro do projeto, a gente não só ensinar a qualificação profissional, mas o desenvolvimento de novos produtos. E, oportunamente, convido vocês lá para dia conhecer lá o nosso projeto. Maravilhoso. Então, assim, é um projeto de desenvolvimento sustentável. Utilizar a economia circular em favor da necessidade local. E tem vários outros projetos que a gente tem trabalhado. Colocando essa pauta de necessidade local, eu acho muito interessante vocês trazerem um projeto para o arquipélago do Bailique, considerando toda a situação que vivenciaram recentemente. A gente sabe que é muito legal quando nós vemos várias ações que foram feitas, por exemplo, quando teve Rio Grande do Sul. Vamos juntar cestas básicas, vamos juntar roupas. Mas eu vi também várias ações quando foi para várias pessoas, famílias do Bailique. Então, trazer hoje políticas, trazer ideias, trazer desenvolvimento, modelos de negócios que possam trazer uma nova realidade para essas pessoas, eu acho muito válido. Toda e qualquer instituição que
que pense no Bailique como pessoas que têm toda uma estrutura, já tiveram toda uma estrutura, já desempenharam funções e renderam muito para o estado do Amapá e hoje precisa se haver, sabe que todo o cenário deles a gente não vai conseguir reverter. Essa é a verdade, porque a gente está falando, estudos mesmo mostravam que isso poderia acontecer com o passar do tempo, se não houvesse uma atitude que não teve. E a gente vê hoje todo esse cenário, você trazendo o projeto, o Senai trazendo um projeto como esse, eu acho muito válido, lembrando das famílias que ainda estão lá hoje, não somente... Só para contextualizar, é o fenômeno das terras caídas, né? Uhum. A gente sabe que isso afeta diretamente ali a população e a questão geográfica ali, porque a cidade está diminuindo, né? A ilha está diminuindo por conta desse fenômeno. E existem estudos de diversas instituições que tentam ali diminuir o impacto, né, por conta dessa erosão natural. A gente esteve lá em Bailique em 2022, enquanto Senai, né? Nós trouxemos alguns pesquisadores do Rio de Janeiro e tivemos um pesquisador do IEPA, né, que é o pesquisador Orleno, inclusive está em outros projetos com a gente. E a gente foi lá para identificar esse potencial de salinização e uma alternativa, né, de solução para essa questão da potabilidade de água. Então, a gente identificou ali regiões que a água se torna mais salgada, ou salobra, que a gente diz, né? Mais salobra ou menos salobra. O que acontece? Nessa região, nessa época do ano que é mais chuvoso, a vazão do rio aumenta. Então, a força do rio para com o oceano é maior. Então, essa questão da água salgada diminui, porque o rio empurra, vamos dizer assim, a água do oceano. Quando vem a época de estiagem, o inverso acontece. Sim. Porque a vazão do rio diminui e a água do oceano começa a vir com mais força. Então, nessa época de chuva, algumas regiões elas ficam com a água mais doce, que é a água do rio. Quando chega a estiagem, ela já começa a ficar mais salobra. E a gente até sugeriu, na época, uma possibilidade alternativa. A gente desenhou com a equipe do Rio de Janeiro uma possibilidade de uma balsa móvel para tratamento de água. Seria uma balsa ali que ela ficaria se movimentando entre as comunidades e distribuindo água potável, evitando esse deslocamento contínuo da capital até a região do Bailique. O que acontece? Você, ao fazer isso, você também tem que levar capacitação profissional, né? Sim. Porque essa balsa seria movida também uma parte por energia solar. Então, precisaria de pessoas na qualificação de painéis fotovoltaicos, elétrica, energia química, porque eu preciso fazer padrão de potabilidade, né? Era uma discussão que estava com a CAESA. Aí, como a CAESA ela foi privatizada, né? Ela ainda existe, né? Mas a concessão de saneamento ficou por responsabilidade da CSA e a CAESA ela ficou responsável por essas regiões remotas. Ela levou uma outra solução, que é a solução da osmose reversa, né? São filtros que você faz o processo de filtragem, esse é o nome certo, né? Sob altas pressões, e você torna a água potável para consumo humano. Eu, à época, vi como é que funcionava lá. Isso é uma realidade. Inclusive, tenho vídeos aqui, depois posso mostrar. Água da chuva. Então, essa época de chuva, você tem várias caixas d'água, as pessoas elas coletavam a água da chuva e usavam hipoclorito para fazer o tratamento e beber, lavar roupa, comer. São regiões assim muito isoladas, existe uma dificuldade muito grande para acessos. E, inclusive, nessa época, fui com uma equipe do governo para fazer distribuição de cestas básicas. Eu acompanhei essa equipe, né? A gente foi para esse projeto específico. Mas, assim, é uma população que carece, sim, dessa atenção, né? Por essas características, o fenômeno das terras caídas, né? O fenômeno migratório também é muito grande. Então, garantir qualidade de vida, garantir economia e renda, isso é um papel também dentro das atividades institucionais que a gente tem que levar a educação de qualidade para essas regiões. E com todas essas características, essas nuances, assim, que são muito específicas do estado do Amapá, eu tenho certeza que vocês recebem uma demanda gigantesca de problemas onde vocês ficam tentando desenvolver soluções. E com base no desenvolvimento de soluções, vem aquilo que você fala. Eu preciso preparar os profissionais, perfeito, não só para desenvolver, mas para manter aquilo ali funcionando. É mais ou menos isso? É isso. É porque, assim, eu costumo dizer, em algumas palestras que eu já fiz, assim, às vezes a solução também traz um problema. Também! Não é que é um problema, é um problema bom que a gente diz, né? Então, vou dar alguns exemplos.
eu trabalhei na minha graduação com produção de biodiesel. Isso era uma discussão inicial lá pelos anos 2007. Quando começou a se explorar biodiesel, e isso é obrigatório no Brasil, né? Hoje a adição de biodiesel no diesel comum por uma questão de emissão de gases de efeito estufa é 12%. É obrigatório. Lá nos Estados Unidos começou uma discussão, porque como é que você produz biodiesel? Você pega óleo de alguma fruta ou de alguma oleaginosa, e geralmente é a soja. Tá, vamos solucionar um problema, a emissão de gases do efeito estufa, mas aí você vai produzir biodiesel a partir do óleo de soja. Aí a discussão era a seguinte, então a gente vai deixar de produzir soja para alimentar o boi, o cavalo, a galinha e vai começar a fazer combustível? E como é que a gente vai fazer para alimentar a gente, nós mesmos? Porque eu vou deixar de produzir carne, bovina, sim, né? Então, aí ficava essa discussão, além de você destinar grandes áreas. Uma outra questão objetiva ali é a energia eólica. Quando você cria aquelas torres gigantes, né, você também demanda um grande espaço. Então, tudo isso traz questões de discussão para você avaliar como é que eu posso explorar e permitir também uma razoabilidade entre o socioeconômico, a garantia e a sustentabilidade. Então, são discussões assim que levam a outras vertentes. O que se discute hoje, por exemplo, com a energia solar? Não só que quando você adentra mais para o território, a disponibilidade de vento diminui, porque você tem as barreiras naturais ou artificiais, que a gente chama prédios, e é levar isso para fora, para a costa oceânica. Aí a gente está chamando de energia eólica offshore. Porque lá no oceano, mas aí pense, você vai precisar discutir também a questão da segurança marítima. Sim. Que você está levando para uma região que você tem navio. Então, eu digo assim, você então precisa, ao mesmo tempo que você disponibiliza uma solução, você precisa capacitar profissionais para essa nova solução. Que ao ineditismo, você também tem uma questão de solução inovadora. Então, você precisa disponibilizar mão de obra capacitada para essa nova oportunização. Então, por exemplo, ao levar a solução de osmose reversa para o Bailic, os profissionais da CAESA, com certeza, foram capacitados para lidar com esta nova tecnologia, porque tem uma mão de obra qualificada para fazer a manutenção desses equipamentos. Então, assim, os nossos projetos, geralmente, eles vêm acompanhados, então, dessa capacitação profissional, da qualificação profissional, porque você precisa não só levar a solução, mas garantir que essa solução ela permaneça, ela seja perene. Não é uma solução efetiva que você faz uma entrega, você diz que entregou e ficou. Não. Eu diz assim, eu trouxe, eu ensinei e agora a comunidade tem a capacidade, pelas próprias mãos e próprios pés, de seguir com essa iniciativa e garantir a perenidade desse projeto. Claro que a gente sabe que tem outras questões financeiras, de estruturação, mas assim, dentro do projeto, tudo aquilo que a gente pode garantir para que aquela solução fique na comunidade, a gente faz. Entendo. Pedro, considerando também todo o cenário que foi apresentado, tanto da exploração de petróleo, quanto dos cursos que vocês oferecem pelo Senai, qual o recado que você quer passar hoje para jovens que estejam assistindo o programa com a gente e estão em dúvida como me capacitar e me preparar para esse novo cenário? Esse primeiro momento é um momento que você, jovem, que está nessa dúvida, você tem que buscar efetivamente esse processo de qualificação contínua, independentemente da cadeia de petróleo e gás, para as diversas áreas que vão surgir. Buscar continuamente esse processo de atualização profissional, né, e de desenvolvimento individual, porque o que vai ser exigido dentro dessa cadeia, e não só dela, mas de um requisito profissional, são as competências interpessoais, relacionamento, competências éticas, entregas, desenvolvimento pessoal, a relação profissional, né? Tudo isso faz um diferencial. As competências técnicas, elas acompanham essa competência profissional. Então, toda a complementariedade de formação profissional que possa ser feito, faça. Ou seja, um curso extensionista, dentro da universidade, né? Cursos extensionistas, cursos de formação profissional. O profissional tem diversos cursos de iniciação e de qualificação ofertados quase que mensalmente, então, para que você possa se aperfeiçoar e dizer assim, uma área ela não afasta a outra, porque quando você sabe um pouco mais de cada área, como você disse, você mesmo, né? Estou lá, mas estou em mídia, estou aqui, estou no marketing, então estou aprendendo um pouco de tudo. Então, você amplia a sua gama de oportunidades nesse momento que as oportunidades serão diversas. Então,
dentro da área de petróleo e gás é começar, se você já não é da área, começar a se identificar, começar a estudar um pouco, e o Senai tem ofertado essas trilhas para a gente começar a identificar e permitir que os jovens tenham conhecimento do que é a cadeia de petróleo e gás, como é que ela funciona, onde ela vai chegar, o que eu preciso fazer, como eu posso fazer, e a partir disso avançar significativamente na sua qualificação individual, porque às vezes você se identifica por uma área ou outra, né? Então, assim, a partir daquele momento que você encontrar a sua identificação, se aperfeiçoar, né? Porque tem uma frase que diz assim, né? Quem trabalha com o que gosta não trabalha nunca, né? Porque você está trabalhando no lugar que você quer. Então, você, ao se aperfeiçoar, você vai entender especificamente ali aonde você quer entender um processo ou uma atividade e aprofundar. E como a gente disse aqui, tem diversas oportunidades, diversas atividades. Permita-me fazer só um adendo, um paralelo. Eu estive lá na IAPOC no ano passado e conversei com um engenheiro da Petrobras. E isso que eu vou falar para vocês que estão nos ouvindo. Tentem buscar ao máximo a sua experiência profissional. Seja no programa de aprendizagem, se você já se formou, de alguma outra forma. Eu estive lá no aeroporto e conversei com o engenheiro da Petrobras. Eu falei assim, como é que está a absorção hoje por parte da Petrobras dos profissionais do Amapá? Ele falou assim, eu já contratei aqui 3 profissionais. A minha dificuldade foi mantê-los. Por quê? Experiência. Eu contratei técnico de segurança em eletromecânica e eletrotécnica. Não consegui manter, porque quando eles foram para a operação, faltava essa pegada de experiência, do conhecimento. Obviamente, a gente sabe que as oportunidades iniciais, elas dão essa pegada de experiência, de você iniciar no mercado de trabalho. Eu, particularmente, tive a oportunidade lá atrás, de quando fui fazer meu mestrado, eu tinha passado o mestrado no Amapá e no Rio Grande do Sul. E muita gente dizia assim, mas tu vai trocar o mestrado do Rio Grande do Sul para o mestrado no Amapá, porque todo mundo tinha essa característica. E eu, por ser nascido no Amapá, sou suspeito até para falar, né? Defendo muito a nossa terra, né? Para a gente desenvolver. E eu digo, pessoal, por onde eu passei, a gente não perde em estrutura, em pessoal, para nenhum outro estado. Inclusive, nós temos profissionais muito mais capacitados. E eu disse assim, por que eu vou ficar no estado do Amapá? Porque na época eu tinha passado para também atuar como professor na universidade, falei, vou atrelar a minha experiência acadêmica, a minha experiência profissional, que hoje soma muito para as minhas atividades. Então, eu digo assim, qualquer oportunidade, por menor que seja, de você se aperfeiçoar, seja na sua área ou não, mas ter uma experiência profissional, apanhe essa oportunidade, porque ela vai fazer diferença no seu currículo para o mercado de trabalho, especificamente na Petrobras. Então, assim, os jovens têm que estar predispostos, entender que é um processo de evolução também e ter calma, porque hoje a juventude está muito pautada na entrega rápida. Sim. A dinâmica hoje é de entrega, eu preciso para logo, eu quero para logo, eu quero para ontem, mas isso tudo é um processo. É um processo de formação, é um processo de entrega, então ele tem que ter a paciência. É uma outra virtude que eu aprendi. Eu não tinha essa virtude, eu aprendi a ter, e aí a gente precisa que os nossos jovens tenham essa paciência. A paciência da espera, a paciência de poder se formar, a paciência da experiência, isso leva um pouco de tempo. As oportunidades virão, mas você tem que ter essa virtude. Eu tenho ouvido muito, e eu tenho certeza que você também, que existe uma preocupação por conta do empresariado, por conta do governo do Estado, por conta das instituições como o Senai, como o Sebrae, do Sistema S, que trabalha muito com essa questão do empreendedorismo, da capacitação. Nós não podemos perder as vagas que chegarão para o Amapá para as pessoas de fora. Mas quando você me fala que um profissional da Petrobras eu contratei, mas não consegui manter. Isso é a prova cabal de que não adianta só a gente ter aqui a pessoa que sabe fazer de qualquer jeito, porque trabalhou ali, porque fez ali. Isso que a gente está meio acomodado a fazer aqui por conta do nosso tamanho, da nossa cidade, somos 16 municípios apenas. A gente está começando a perceber que é preciso mais. É isso mesmo. A gente já identificou isso e a gente tem tentado aprofundar esses conhecimentos e levar os jovens para essa prática. O Senai tem essa metodologia de aliar a teoria à prática para levar os alunos a esse aprofundamento técnico de poder vivenciar essas ações e essa relação com o mercado de trabalho.
Dentro do desenho da formação profissional curricular do Senai, né, especificamente, a gente tem os laboratórios equipados para poder permitir que o aluno, de fato, vá para aquela prática. Agora, uma coisa que a gente tem que aprender a deixar é de sair daquela... E como nasci e morei aqui a minha vida toda, a gente tinha uma cultura antiga de achar que a gente era menor que os outros por ser um estado menor. E muito pelo contrário, hoje a gente já representa um potencial de crescimento muito maior. A gente é o estado com o maior potencial, segundo o estudo lançado, e inclusive o vice-governador Teles apresentou no seu perfil ontem, o maior potencial de geração de empregos é o Amapá. Né? Para os próximos 10 anos é o Amapá, pelo contexto que a gente vive. Então, o jovem tem que estar preparado. Não só a juventude, mas as pessoas hoje que têm uma idade mais avançada. Vou perguntar a vocês, quem não tem um avô ou uma mãe que nunca pediu um auxílio no celular? Faz isso aqui para mim. As faixas etárias, né? A etariedade, ela precisa estar preparada também para o reskilling, que é a requalificação. As pessoas mais velhas, elas pararam um pouco no tempo. A juventude já aprendeu a lidar melhor com isso. Sim. Por exemplo, se os nossos pais compram um celular novo, ele tem dificuldade de usar. O jovem, você dá um celular novo, ele pode não saber, mas ele vai autonomamente buscando essa atividade, tentando entender. Então, não só essas pessoas, o que acontece? Esse estudo ele demonstra o seguinte, que a etariedade e as populações das grandes capitais estão envelhecendo muito rápido. E para a região norte, que são os estados, todos os 7 estados ali ficaram nos primeiros lugares. Por quê? Porque a nossa capacidade de mão de obra jovem é maior, ou seja, você está partindo de um início, mas também é pela capacidade de projeção. Então, assim, não só requalificar aquelas pessoas, porque a dinâmica do mercado é muito rápida, mas também os jovens entrarem nesse processo de experiência profissional, como eu falei, se qualificar, ir para o mercado de trabalho, entender a pegada. Porque, assim, a gente pode na academia, eu fui professor, eu digo assim, e de outros colegas que eu conheço, a academia, ela não prepara um professor para a realidade de escola. Pode ter certeza disso. Não é desqualificando a academia tem a capacidade técnica, leva a gente para a experiência profissional, mas a gente vai entender na prática quando a gente começa a estar dentro de sala de aula, dentro do mercado de trabalho, como funciona a dinâmica. Eu digo isso, por exemplo, hoje você está no Senai, são esses sistemas, são essas funcionalidades, são esses os ritos. Se eu saio do Senai e vou para a universidade onde eu trabalhei, são outros sistemas, são outros ritos, são outras pegadas. Saio da UEAP, vou para o Instituto Federal. Então, assim, a pessoa tem que entender que a dinâmica do mercado ela é muito volátil, ela muda conforme cada realidade. Então, essa experiência vai dar esse conhecimento, essa apuração de como funciona, né, a realidade. E a realidade é a prática. A pessoa tem que ir para o mercado de trabalho. Só para complementar, você falando de toda essa realidade, vai ter oportunidade para todos, Petrobras vai chegando, é um mercado vasto. Quando a gente fala disso, onde vai estar inserido o caboclo? Onde vai estar inserido o indígena nessas oportunidades? Vai ter para todo mundo? É isso que a gente vem discutindo efetivamente, né? As comunidades indígenas, a gente, enquanto Senai, dentro desse projeto, através da comunidade é o Conselho de Caciques, que chama o CCPIO, né? É o Conselho das Comunidades Indígenas do Oiapoque. Então, nessa comunidade, a gente faz essa escuta ativa de entender as necessidades. Aquele projeto que eu falei que a gente vai levar a capacitação profissional, nós fizemos uma escuta ativa da comunidade indígena para entender o que vocês precisam hoje. Né? Eu preciso levar... Eles têm, por exemplo, dentro do programa Luz para a Amazônia, é um programa que leva o painel fotovoltaico e uma bateria para comunidades isoladas. Mas não tem pessoas que conseguem fazer a manutenção. Eu tenho essa dificuldade, preciso levar pessoas que entendam de painel fotovoltaico. Preciso levar, por exemplo, a capacitação profissional na área de motor de polpa. Porque a nossa locomoção na região amazônica é basicamente pelas hidrovias. As ruas são os rios. Exatamente. Né? Então, é uma outra demanda. Eu preciso aprender a autonomicidade do emprego, porque assim, se eu não tenho a oportunidade hoje vindo do mercado de trabalho, mas eu posso gerar minha renda, levar a área de alimentos, produzir pão, produzir alimentos, né? Então isso gera uma economia de renda circular. E outros cursos ali, como eu disse, da questão da moda, do design. Isso parte tudo de uma escuta ativa.
especificamente da comunidade indígena. Da comunidade tradicional, do caboclo, do ribeirinho, a gente, enquanto Senai, dentro dos nossos projetos, tenta identificar esse projeto do Baili, que justamente é a escuta ativa do entendimento de uma necessidade para que a gente possa oportunizar desenvolvimento e renda. A gente vive, no estado do Amapá, especificamente, uma dificuldade logística muito grande, né? Porque, assim, a nossa saída hoje para um estado, qualquer outro estado da federação, ou é via navio ou é via aérea. E a logística do Brasil, ela é majoritariamente rodoviária, né? As nossas pontes aéreas são muito longas. Aí isso traduz-se no macro e no micro, quando eu venho para a região interna, a dificuldade de acessar regiões mais próximas, né? Nós já temos uma infraestrutura aqui da região metropolitana mais bem consolidada. Mas se eu for um pouquinho mais longe, então... E quando eu falo de comunidade, quando a gente foi no Baili, que eu tenho a comunidade de Sucuriju, por exemplo, que é 12 horas de voadeira, 12 horas de barco. Para você sair de Macapá até lá, de 8 a 12 horas de barco. Então, como é que eu consigo linkar essa logística dificultosa? E aí eu vou para uma questão mais crítica ainda, o acesso à internet. Porque hoje o mundo se move em internet, então não adianta. Eu tenho muitos pedidos, por exemplo, para o interior dizer assim, vamos levar capacitação na área de computação básica. Uhum. Mas quando você chega na comunidade, você não tem... Tem um gargalo ali enorme, né? Não tem conexão. Então, é uma questão logística infraestrutural. Então, a gente vai, enquanto Senai, estudando as possibilidades e levando essa qualificação, mas permitindo esse acesso a toda essa comunidade, a toda essa população, e isso tudo parte de uma escuta ativa. Eu preciso conversar. Então, toda vez que a gente vem, por exemplo, com uma parceria com uma prefeitura que diz assim, cara, eu estou precisando levar tal curso. Dá um exemplo para vocês. A gente foi para Pedra Branca, Perimetral Norte. Fica mais ou menos quase 1 hora de distância ali da sede do município. Estrada de chão. Aí fomos lá. Vamos trazer o curso de... O prefeito falou assim, quero levar esse curso aqui. Foi uma parceria que a gente fez alguns anos atrás. Ele falou, quero levar esse curso lá para Perimetral, que nunca chegou lá. Falei, vamos lá, a gente foi visitar. Estrutura assim não tinha. Prefeito, o que a gente vai fazer? Aí ele olhou, tinha uma escola na frente de uma UBS. Ele falou, dá para fazer aqui? Bora olhar. Descemos, olhamos a escola. As salas davam para dar aula, aí tinha um espaço, um pátio. Prefeito, a gente traz a moto, bota aqui nesse pátio e a gente dá aula. E o professor, onde que ele vai dormir? Porque não dá para fazer esse deslocamento diário da sede até aqui. Aí a gente foi na UBS, aí tinha uma sala de descanso que era dos médicos. Aí o prefeito falou, não, a gente abre esse espaço aqui, o professor fica aqui. Aí o professor pode ficar? Posso. Então assim, a gente vai lá, olha a realidade do município e vê as oportunidades. Porque nem sempre, e isso eu falo que a gente está disposto a essa realidade local. Tem que estar aberto a essa... Tem que estar com muita boa vontade para acontecer. E aí a gente fez o curso lá na Perimetral. Então, assim... você analisar a realidade. E a gente que vive aqui já sabe como funcionam algumas dinâmicas, isso ajuda muito. Então, é uma escuta ativa, você precisa. Eu faço muito esse dever de casa. Não adianta eu falar, e tem uma frase, né, que era do Sérgio Cortella, e diz o seguinte, você pode falar sobre alguma coisa ou falar de alguma coisa. O falar de alguma coisa é quando eu falo de alguém. Eu não conheço, eu falo assim, a Narjara apresenta o Verde Podcast. Uhum. E vou falar com base naquilo que eu vejo na internet. Sim. Eu falar sobre a Narjara, eu vim aqui entender, conhecer a sua vida, conhecer a sua história de vida, eu vou falar sobre ela. Porque eu já conheço o que ela passou, o que ela vivenciou. Então, assim, eu só posso falar sobre alguém quando eu vou lá ver a realidade dele. E eu tenho muito essa vontade, porque assim, eu quero conhecer, enquanto gestor ali, para entender a realidade também que a nossa comunidade Senai passa quando a gente vai levar esses cursos de capacitação. A gente foi a FUAR, agora, semana passada, entregar a primeira turma de aprendizagem industrial em parceria com a EMAPA. A gente sai de Macapá, 2 horas de voadeira, e os alunos estudam numa ilha em frente à sede de Afuá. Todo dia eles pegam um barco, atravessam. Depois eu posso compartilhar o vídeo para vocês verem. A gente fez um vídeo institucional sobre isso. Mostrar a dificuldade e a realidade de formação profissional na região amazônica. Isso é muito importante. Isso é muito bacana. Eu fico encantada com esse tipo de iniciativa, porque assim, faz acontecer, apesar de todas essas características, nuances, né, que são só nossas. Sim. E a realidade, que é muito legal destacar, a realidade dos nossos municípios.
Nós comentávamos antes de iniciar a live sobre isso, que eu falei de Pedra Branca, que quando eu me desloquei, em determinado momento para ministrar aula pelo Mediutec, lá cheguei lá não tinha energia. Então aquilo ali para mim foi algo muito marcante. A turma esperou praticamente o mês inteiro para ter 3 dias de aula e nas 3 dias de aula, 1 dia e meio não teve energia. E como é que vocês fizeram? Aí eu tive que voltar para Macapá, esperei quando voltou a energia, aí eu tive que mudar a data. Só que aí tem a programação do professor que está aqui na capital, tem a programação do aluno, que geralmente eles tinham, é por módulo, né? Então, se eu peguei o módulo de outro professor, eu já atrapalhei esse outro professor, aí o coordenador que tem que se virar nos 30 para fazer. É uma realidade hoje que a gente precisa se adequar, é muito bom que o Senai tenha essa visão. É muito bom que nós estejamos preparados para este cenário que hoje nós precisamos nos ater. Mas, trazendo para os minutos finais já do nosso programa de hoje, né, Najara, a gente queria e conseguiu iniciar o mês, primeiramente, Pedro, agradecendo, porque a gente queria iniciar o mês trazendo não somente a temática do Dia do Trabalhador, o mês aí do trabalhador, vamos dizer assim, mas esse mês nós temos assim grandes convidados, assim como você, que vão poder dar mais notoriedade para o trabalho, para o empreendedorismo e para as determinadas ações. E hoje, como eu falei no início do programa de hoje, é muito satisfatório poder dizer, cara, eu participei, eu fui aluno do Senai, eu cresci ali em determinado momento, e hoje até brincamos que nós estamos no mesmo ciclo de amizades, eu e o Pedro, e de que é o setor de empreendedorismo e inovação, e agora que a gente veio se cruzar, a Najara até brincou que ela falou no momento certo. Aconteceu. E a gente quer muito agradecer aqui a presença do Pedro, que pôde abrir esse mês de maio, como o Giovanni falou, todo voltado ao trabalho e empreendedorismo, ele trazendo aí todo o potencial, todo o trabalho que é desenvolvido ali pelo Senai, para capacitar, para desenvolver o estado do Amapá, principalmente agora, com toda essa prospecção de petróleo que se apresenta aí, a gente imagina que... A gente vai falar de prospecção da prospecção, né? É mais ou menos isso. Pedro, então, muito obrigada pela sua presença. Queria que você fizesse um apanhado dos cursos, de como as pessoas podem ter acesso para poder se capacitar e chegar até o Senai, para que a gente possa ver essa galera aí no mercado de trabalho o mais rápido possível. Perfeito. Então, agradecer o convite, né, ao Verde Podcast, a todos vocês aí que fazem um papel muito importante nessa disseminação das informações e para a gente massificar, não só disseminar, mas massificar, permitir atingir maior número de pessoas para o entendimento do que tem acontecido no estado do Amapá e principalmente nas qualificações profissionais. Essa cadeia do petróleo é uma cadeia nova, a gente tem que permitir o acesso à renda e desenvolvimento socioeconômico do estado, atrelado a essa sinergia da sustentabilidade ambiental. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico. Enquanto Senai, a gente tem uma gama robusta de cursos ofertados de forma contínua, cursos de aperfeiçoamento, de qualificação, técnico. A gente está com a cadeia de petróleo e gás, a gente iniciou a turma essa semana, é uma turma bem grande, nós estamos com 38 alunos, e a segunda turma está já com 30 na lista de espera para fazer essa questão de qualificação. E nós temos as nossas redes, né? O @AmapáSenai no Instagram, a gente tem o nosso site, ap.senai.br, onde lá você vai acompanhar todas as informações de inovação, desenvolvimento, capacitação, as nossas iniciativas com as instituições, as parcerias. Lá você também encontra o Hub de Inovação, que é as nossas iniciativas para desenvolvimento das startups e da industrialização, né? A gente é um fomentador dessas ideias de sair da base e chegar ao desenvolvimento industrial. E lá dentro do Senai você vai encontrar um outro site também, que é o Futuro.digital. O Futuro.digital é onde a gente coloca todas as opções de curso. E lá você vai encontrar opções de cursos pagos e opções de cursos gratuitos, inclusive os cursos EAD. Que legal. Que você faz direto na plataforma. E ele tem um link direto para, a gente chama de uma plataforma chamada Senai Play. E no Senai Play tem diversos cursos rápidos lá que vai linkar ao YouTube. Então, tem inovação, tem sustentabilidade, tem eletrotécnica, mecânica, tem um pouco de tudo lá. Então, é uma outra plataforma dentro do próprio Futuro.digital, dentro da plataforma do nosso layout, do nosso home web. Então, a gente convida todos vocês a acompanhar nossas páginas, que lá a gente faz ofertas diárias e através também aqui das nossas comunicações, das nossas redes sociais. E agradecer novamente a vocês. Seguimos nesse maio forte,
do trabalho, desenvolvimento, qualificação e desenvolvimento da nossa região amazônica e principalmente do Amapá. Obrigado. Tá, vou aproveitar esse play, inclusive, vários cursos, principalmente os novos, eu já fiquei aqui. Já ficou? Tô ligado. Atualizar o meu de eletrotécnico, que já são 10 anos praticamente. Vai que, né? Vai que, né? É isso aí. Me preparar aí. Esse novo momento que o Estado do Amapá está vivendo, eu acho muito gratificante poder fazer parte desse momento e poder trazer mais informação e mais qualificação. Então, a gente quer te agradecer também a nossa banca aqui, sempre dividida com os melhores, nossos hosts também que dividiram esse momento do fórum aqui com a gente na data de ontem, e dizer a você que você pode se inscrever, pode acionar o sininho, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder e ficar ligado, porque o Verde Podcast é o Verde que ama a Amazônia, é o Verde que ama o nosso povo, o jeito de ser do povo daqui. É isso, pessoal. Até sábado que vem, vocês já sabem. Verde Podcast, já siga a gente, compartilhe e curta muito esse conteúdo. Obrigado, beijo, tchau, tchau. Beijão.